Boa tarde. Nesta apresentação, pedida pela professora Paula Lagarto, no âmbito da disciplina de português, eu irei falar e explicar um pouco do meu método de estudo, e é um método de estudo simples, diria eu, para tentar obter os melhores resultados possíveis. Como todos nós sabemos, existem vários métodos de estudo e cada pessoa dá-se bem com um método de estudo específico. Há pessoas que gostam de fazer resumos, há pessoas que gostam de ler somente o manual, há pessoas que gostam de fazer muitos exercícios e cada uma delas dá-se melhor com um X tipo de método de estudo. Já a falar do meu caso, o que eu costumo fazer é fazer uma leitura aprofundada do manual e, portanto, da matéria em causa, e depois faço vários exercícios de várias tipologias, por exemplo, escolha múltipla, verdadeiros e falsos, perguntas de desenvolvimento, para abranger muita informação. E antes de fazer os exercícios, escrevo aquilo que sinto mais dificuldade numa certa matéria, ou, por exemplo, num conceito, por exemplo, de biologia, dando um exemplo à parte, e, portanto, costumo fazer assim. Falando já do meu método em específico, diria que está dividido em 4 a 5 etapas, sendo que a primeira coisa que eu faço é organizar o material necessário e saber os exercícios que vou fazer, por exemplo. Depois faço uma leitura e estudo a contextualização histórico-literária das várias obras e autores, no caso a educação literária, bem como acabo por fazer uma revisão daquilo que foi abordado durante as aulas. Ou seja, antes de começar o estudo de uma obra em específico, leio sempre as páginas iniciais da obra, ou seja, as páginas da contextualização da obra, para saber as motivações dos autores e saber os objetivos que os autores tinham para escrever uma determinada obra. Bem como faço a revisão e releio aquilo que fiz ao longo das aulas. Depois faço uma leitura mais aprofundada da matéria e resumo e escrevo os conceitos que senti mais dificuldade ou que são mais importantes. E estes resumos vou mostrá-los daqui a pouco. E por fim, acho que a etapa mais importante, que é a realização de vários exercícios de diferentes tipologias. Como, por exemplo, escolha múltipla, resposta restrita, resposta aberta, verdadeiros e falsos e, portanto, uma variedade de exercícios. Tentando ser um pouco mais específica, acho que a organização é uma coisa que nós devemos fazer antes de começarmos o estudo em si, para ajudar-nos a fixar metas, vão aumentar o nosso empenho e aumentar assim a tentativa de sucesso do estudo. Eu recorro a vários livros durante o meu estudo, que inclui o manual e o caderno de atividades da disciplina. Comprei este livro de Fernando Pessoa para exame para me ajudar a interpretar melhor e a fazer vários exercícios diferentes com as obras do Fernando Pessoa. Tenho também a preparar os testes de português 12º, que têm vários exercícios de diferentes domínios, seja de educação literária, seja de leitura, de gramática, que vai ajudar a tentar melhorar os resultados dos testes e para que tenha uma quantidade de exercícios mais abrangente. E também tenho um livro, ou utilizei um livro teórico, entre aspas, do Fernando Pessoa para me ajudar a tentar compreendê-lo melhor. Além destes livros, acho que é importante o estudo do caderno diário, porque, falo por mim, eu aponto várias coisas no caderno diário, seja dicas, seja explicações de certos temas, e por isso acho também essencial antes de começarmos o estudo em si. Como eu estava a falar há pouco, a contextualização também é importante para que nós saibamos a essência da própria obra e as motivações do próprio autor. Portanto, aqui neste diapositivo vemos várias páginas da contextualização de vários autores, seja do Fernando Pessoa, seja dos poetas contemporâneos, é um exemplo, e foi um exemplo daquilo que eu comecei por fazer em primeira fase de estudo e, portanto, que me leva a compreender melhor certos conceitos e certas motivações acerca dos autores e acerca das obras que foram escritas por eles. Depois da organização e da leitura básica, dos conceitos básicos, da contextualização histórico-literária e daquilo que foi abordado em aula, acabo por fazer uma leitura mais aprofundada da matéria, bem como acabo por fazer resumos dos conceitos e de dicas que a professora vai dando, que senti mais dificuldade ou até mesmo que acho mais importantes para a elaboração do teste. Neste diapositivo tenho várias fotos de diferentes matérias e de diferentes resumos que fui fazendo para estudar para os diferentes testes da professora. Estes resumos englobam vários domínios, nomeadamente o domínio da escrita, o da gramática e da educação literária, e engloba várias matérias diferentes que me vão ajudar a tentar obter os melhores resultados. Como eu já tinha referido há pouco, esta etapa é
para mim e na minha opinião a mais importante, que é a realização de exercícios de diferentes tipologias, ou seja, exercícios de escolha múltipla, verdadeiro e falso, portanto, uma grande variedade, porque na minha opinião nem é a quantidade de exercícios que conta, mas sim a variedade de exercícios que fazemos para que se abranja uma maior quantidade de matéria à medida que fazemos exercícios de diferentes tipologias e com uma grande variedade, porque, na minha opinião, não é a quantidade que conta, mas sim a variedade de exercícios. A partir daqui, eu vou falar de um caso específico e de um teste meu em específico, foi a avaliação que tinha como obra base a mensagem de Fernando Pessoa. Como eu já tinha referido anteriormente, acho importante fazermos uma contextualização de um autor, como por exemplo Fernando Pessoa, para nós vermos as suas motivações. Acho também importante, e isto não só falando do Fernando Pessoa, mas autores como Saramago, ou Camilo Castelo Branco, ou Eça de Queiroz, que me vê à memória as obras dos Maias e o Amor de Perdição, acho importante e relevante que nós leiamos as obras na íntegra, porque vai nos dar uma ideia geral da obra, daquilo que acontece, ou seja, o fio condutor, dá-nos uma ideia de um fio condutor que existe ao longo da obra, porque no manual os certos estão a meio e, portanto, faltam ali partes, portanto, há ali lacunas. Por isso, se nós lermos os textos na íntegra, nós temos uma maior noção das coisas, como é que aconteceu e como é que não aconteceu. Eu, por exemplo, li a mensagem na íntegra, li os Maias na íntegra, li o Amor de Perdição na íntegra e li também, neste caso que estamos a dar agora, li também a Moral do Convento na íntegra, o que me vai dar uma maior perspectiva acerca da obra, sendo que acho muito relevante esta adoção da medida de leitura da obra na íntegra. Para estudar para o teste que tinha como obra base a mensagem de Fernando Pessoa, eu comecei por ler a obra na íntegra para ter uma visão geral acerca desta mesma obra. Depois interpretei ou tentei interpretar poema a poema os vários versos e os vários conceitos através de pesquisas, através da minha própria interpretação daquilo que está escrito, e por isso vou dar um exemplo de como procedi para estudar para este teste. Ascensão de vasta gama, poema pertencente à segunda parte da mensagem. Os deuses da tormenta e os gigantes da terra suspendem de repente o ódio da sua guerra e pasmam. Pelo vale onde se ascende aos céus surge um silêncio. E vai, da neve onde andam os véus, primeiro um movimento e depois um assombro. Ladeiam, ao durar, os medos, ombro a ombro, e ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões. Embaixo, onde a terra é, o pastor gela e a flauta calha, e em êxtase vê, à luz de 1000 trovões, o céu abrir o abismo à alma do argonauta. Portanto, tentando interpretar logo o título, portanto, a ascensão de vasta gama, existe aqui uma ideia de elevação de alguém aos céus depois da morte. Quando se fala aqui em deuses no plural, pode estar aqui a referir ao paganismo. E, olhando para os primeiros 2 versos, consegue-se perceber que eles primeiro estavam em guerra e depois que vão parar esta guerra. No verso 4, quando existe aqui uma referência ao véu, quer dizer que existe aqui uma diferença, ou seja, quando se tira o véu, quer dizer que existe aqui uma diferença, ou seja, mostra-se aquilo que estava escondido. No verso 7, por exemplo, quando se fala em nuvens e clarões, quer dizer que já se vê ou consegue-se ver, existe aqui o conhecimento ou consegue-se ver aquilo que está em causa. Quando fala aqui de suspendem de repente o ódio da sua guerra e pasmam, portanto, logo no verso 2, esqueci-me de referir há pouco, existe aqui uma certa conotação para que Gama faz daqui do intermediário da guerra, portanto, eles suspendem devido à presença dele. No verso 7, quando diz que ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões, quer dizer que o movimento da alma de Gama é rápido e devastador quando vai ascender aos céus. Quando fala no pastor, no verso 8, este pastor é uma figura bucólica que vai representar a terra. E já no último verso, quando diz o céu abrir o abismo à alma da argonauta, portanto que existe aqui uma ascensão, uma elevação da alma de vasta gama aos céus. A primeira coisa que eu fiz quando comecei o teste com a obra referida foi ler o poema e tentei apontar tudo aquilo que certas palavras e certos versos significavam. Nomeadamente, se olharmos aqui para o título, eu escrevi inúmeras coisas sobre ele.
Seguidamente, li as perguntas. Depois, reli novamente o poema. E por último, comecei a responder às perguntas e, portanto, aí li várias vezes os versos e li várias vezes o poema outra vez. Mas normalmente é este ciclo de tarefas que eu costumo fazer quando se trata da interpretação do texto. Para estudar para o domínio da leitura e para o domínio da gramática, o estudo é diferente. Para estudar para a gramática, costumo ler a definição dos conceitos que vai ser no teste, como por exemplo as funções sintáticas ou as modalidades dos verbos. Portanto, leio sempre os conceitos. E depois vou fazer exercícios específicos. No caso das funções sintáticas, o que eu costumo fazer é somente identificação de funções sintáticas, porque são os exercícios que são mais abrangentes. E por isso são só os que eu costumo fazer, são esse tipo de exercícios, somente. Nem é escolhas múltiplas, nem nada. É só mesmo identificação de funções sintáticas nesse caso. Isto é um exemplo prático e que acontece muitas vezes. Já na casa leitura é um caso mais específico que, na minha opinião, depende de uma leitura com atenção durante a avaliação e não de um próprio estudo em casa, porque os textos são muito diferentes uns dos outros e as perguntas também são muito diferentes e por isso cada texto é um texto e, portanto, acho que não é tão necessário um estudo prévio em casa. Por isso, a única coisa que eu costumo fazer antes do teste é fazer um exercício de leitura, porque cada texto é diferente e por isso é o que eu costumo fazer. Já para fazer os exercícios do domínio da leitura, começo por ler o texto, seguidamente as perguntas, depois releio o texto e, finalmente, respondo verdadeiramente às perguntas. Por exemplo, olhando para a pergunta 1.1, a pergunta refere as linhas 4 e 5 como referência. Portanto, eu vou ver no texto e vou ver o parágrafo onde elas se inserem, porque assim, ao ler o parágrafo inteiro, temos um conhecimento mais abrangente deste texto e pode nos ajudar a tentarmos responder às perguntas. Depois, à medida que vou ao texto e que vou lendo as respostas, vou eliminando as que tenho a certeza que não são as respostas. E por isso é uma tentativa de tentar chegar à resposta certa. Por vezes também transcrevo a parte do texto onde está respondida a pergunta, tal como na 1.3, onde se vê uma transcrição que eu escrevi para tentar responder à pergunta de forma correta. Já para fazer os exercícios do domínio da gramática, o que eu costumo fazer é ler o texto, depois vou ler as perguntas e, por exemplo, no exercício de funções sintáticas, o que eu costumo fazer é sublinhar a frase onde esses elementos estão inseridos e tentar identificar o máximo de funções sintáticas possíveis na frase e tentar ir eliminando os vários coxinhos da frase para conseguir chegar à resposta certa. Este é um exemplo e tento fazer isso com, por exemplo, nas funções sintáticas, como eu já tinha referido, ou até mesmo, por exemplo, para identificar orações. Portanto, vejo o parágrafo onde está inserido e vou tentando ir por exclusão de partes. Concluindo, com este trabalho, pretendo ajudar os meus colegas a obterem os melhores resultados que conseguirem. Acabo também este trabalho a dar uma dica final, que é a seguinte: quando tiverem alguma dúvida, esclareçam-na com um professor, porque o professor, ao nos explicar aquele conceito ou aquele exercício, nós conseguimos ter uma melhor perspectiva daquele mesmo nosso problema, entre aspas. Dando um exemplo prático, se nós tivermos uma dúvida numa função sintática, os professores vão nos explicar tanto a função sintática como aquele caso em específico e vão nos explicar e vão nos justificar as nossas dúvidas. Por isso, na minha opinião, é essencial que nós tenhamos esclarecido todas as dúvidas num certo exercício qualquer. Muito obrigada!